Olá! Hoje a filosofia é um dos assuntos tratados na grande maioria das faculdades. Mas a filosofia não começou assim, como um conjunto de textos e de questões e de avaliações. No seu nascimento, a filosofia tratava de uma forma de vida. Hoje nós vamos discutir filosofia como forma de vida. Vem comigo! Depois que a filosofia aristotélica começou a cair, a perder a sua força, o seu vigor, e agora a Grécia estava envolta no império, e as pessoas não lidavam mais com a democracia como antes, em que elas decidiam, os cidadãos decidiam os assuntos da cidade, a filosofia agora se volta para questões mais pessoais. Ela trata da vida do indivíduo no seu cotidiano. Há muitos pensadores desse período. Hoje eu gostaria de falar de um movimento. Nasceu com Epicuro, eles são chamados de epicuristas. E como é que eles tratam a filosofia? Bom, eles não tratam como nós tratamos hoje, com relação a textos, avaliações, questões, questionários, questões de concursos. Não. Para Epicuro e os seus seguidores, a filosofia diz respeito a como ordenar a vida. Então eles refletiam, estudavam, pesquisavam sobre a natureza e sobre os astros, mas a intenção principal dos epicuristas é ter uma vida agradável. Olha, isso significa que o prazer agradável vai se tornar o centro da vida. Só que esse prazer não é um prazer desmedido que traria desprazer. Eu vou dar um exemplo para você. Você gosta de pamonha? A primeira é deliciosa. A segunda, mais ou menos. A 15ª, não. Então o prazer da primeira pamonha foi embora. O que é que adiantou agora? Você gosta de acarajé? O primeiro é delicioso. O 10º, intragável. O que é que aconteceu? Aconteceu agora a desproporção. Saiu do propósito, da ideia de prazer. Então a primeira coisa que Epicuro pensa é que o prazer deve ser medido para ser prazer e evitar o desprazer. Então, nesse sentido, o que ele procura? Ele procura pensar meios para que o prazer seja contínuo e não venha o desprazer. Acontece que Epicuro percebeu que as pessoas sentiam um grande desprazer pensando na morte. E aí ele pensou um remédio. Tanto que ele chama com esse termo mesmo, um remédio para esses temores, porque os temores afastam o prazer. E ele dizia, não se preocupe com a sua morte, porque de fato você nunca vai se encontrar com a morte. O fato de você estar aqui é porque ela não está. E quando ela estiver, você não estará mais. Você vai encontrar a morte dos outros, mas a sua mesmo, bom, isso não vai acontecer. Epicuro fazia essas argumentações para mostrar para as pessoas que a finalidade da vida é ter uma boa vida. E sendo assim, eles questionavam, refletiam, pensavam formas de moderar, medir, pensar suas ações de forma a ter prazer e ter um prazer constante. Com frequência, hoje em dia, nós pensamos nos epicuristas como sendo hedonistas. Bom, vamos usar a noção de prazer para separar os hedonistas dos epicuristas. Os hedonistas quase sempre pensam no prazer, mas sem restrição, sem medidas. Epicuro pensa o prazer delimitado, de forma a ter prazer e evitar o desprazer. Bom, vamos imaginar que é bem provável que o hedonista não venha comer a 15ª pamonha, mas que ele vá até a 10ª. O epicurista vai comer a primeira, talvez a segunda. E se surgir alguma ideia, de algum sentimento, alguma situação de desprazer, ele vai abandonar antes. Uma última coisa. Epicuro ensina a pensar antes de fazer. Então, se você vai numa festa e tem um buffet maravilhoso, pense antes, porque senão você pode comer de tudo e no dia seguinte você vai sentir na pele o que é desprazer. Outra questão que é comum é compararmos o epicurismo a alguns pensadores de autoajuda dos dias de hoje. Isso é meio complicado, essa
semelhança. Isso é forçar. Por quê? Epicuro quer que o seu discípulo pense por si mesmo, ou seja, encontrar a medida do que é prazeroso ou que é desprazer exige que o sujeito pense por si e aprenda com as suas experiências. Os autores de autoajuda acabam criando uma certa dependência com seus leitores, seus seguidores, porque se não tem dependência, não tem publicação. Então, nesse sentido, enquanto uns estão preocupados com o capital, os outros estão preocupados com a pessoa e em criar formas da pessoa viver uma vida prazerosa. Que remédio poderia ter para a vida melhor do que a razão, a ponto de separarmos aquilo que é prazeroso daquilo que é desprazer? Parece que Epicuro continua vivo entre nós todas as vezes em que nós separamos o que é prazer e o que é desprazer e apostamos numa convivência agradável com os outros e nos preocupamos em ter também uma vida boa. Para ele, essa é a finalidade da filosofia. Nos dias de hoje, nós podemos colocar essa questão como nossa questão. Nós podemos atualizá-la. Como viver de forma a ter prazer, um prazer regrado, e evitar, afastar tudo aquilo que é desprazer? Pense um pouco sobre isso. Se nós filosofarmos, não como dizem as apostilas, mas com a sabedoria que os pensadores nos passam, nós vamos aprender a ter uma vida boa. Por isso que filosofar é preciso.